nação, beleza? Caos total, caos, panela de pressão, barril de pólvora, tudo isso que vocês podem pensar tá acontecendo no momento do Flamengo. Esse aqui vai ser o boletim diário, onde a gente tem um resumão de tudo que aconteceu no dia e rolou de tudo hoje. Teve protesto na frente do Ninho, torcedor subindo em cima de carro de jogador, teve jogador que foi apoiado, teve apresentação de reforços, teve diretor tendo que explicar meio mundo de coisas, de declarações e de reuniões canceladas, teve jogador embalado à noite. Tudo isso e um pouquinho mais você vai acompanhar hoje nesse Flanálise de Notícias. Para! Quer acompanhar as notícias? Quer ter todo esse resumão que eu preparei pra vocês? Então faz um favor pra mim, não é inscrito no canal? Se inscreve, cara, o canal tá começando agora. Eu preciso da ajuda de vocês, beleza? Não é inscrito, aperta no vermelhinho, se inscreve. Se você já é inscrito, eu vou pedir pra você apertar o sininho da notificação pra te lembrar toda vez que chegar um vídeo. Assiste esse vídeo aí até o final e fala pra mim se você gostou, se você não gostou, beleza? Vamos pras notícias. Foi isso mesmo, nação. Hoje rolou protesto no Ninho. Muitos torcedores, cerca de 100 torcedores mais ou menos. Teve gente que falou que teve mais, teve gente que falou que teve menos. Eles foram pra lá com o intuito de receber os jogadores e os dirigentes e dar aquela pressionada, né? Assim, eu sou a favor de protesto da torcida, eu sou totalmente contra a violência. Em alguns pontos, quando passa do ponto, né? Em alguns momentos, quando passa do ponto, eu sou contra. Eu acho que eles podem cobrar, eu acho que eles podem chegar no jogador e falar, pô, cara, se dedica mais, lá dá raça, você tem que dar raça, você tem que dar sangue, você quer Mengão. Mas, cara, depedar os carros, como fizeram, tipo assim, ameaça, esse tipo de coisa, eu já não sou a favor. E rolou um protesto pesado, em alguns momentos passou um pouquinho da curva. Mas o elenco sentiu, as informações que vazaram foi que alguns jogadores foram mais atacados do que outros. E outros jogadores foram até apoiados, foi o caso do Arrascaeta, o João Gomes foi ovacionado, a torcida gritou o nome dele, o Arrascaeta abaixou o vidro, conversou com os torcedores. O Davi Luiz também abaixou o vidro, falou com o pessoal, assim, né? O Gabriel foi cobrado, mas também falou. Agora, alguns jogadores foram muito perseguidos. Foi o caso do Andrés e o caso do Thiago Maia. Tem relatos até de que eles entraram dentro do Ninho bem abalados com toda a situação, né? E no meio de todo esse barril de pólvora tá o Marcos Braz. O Marcos Braz está sendo a peça central de toda essa discussão, porque o Marcos Braz teria agendado uma reunião com as torcidas organizadas. E isso teria pegado muito mal com a diretoria do Flamengo, o que fez ele cancelar essas reuniões. E o cancelamento dessa reunião acabou fazendo com que a torcida ficasse ainda mais indignada e gerasse o que aconteceu hoje, né? Hoje teve, inclusive, uma coletiva. A coletiva, a princípio, era para ser a coletiva positiva, feliz, uma coletiva de apresentação dos jogadores novos. Mas o Braz teve que acabar respondendo muita pergunta indigesta. Eu tenho aqui alguns vídeos do Marcos Braz e do Bruno Spindel respondendo algumas perguntas durante a coletiva. As imagens são da Flá TV. Eu vou colocar trechos pequenos aqui da entrevista para vocês que não acompanharam ver algumas das informações mais importantes e relevantes que aconteceram hoje. Vou completar um pouco a resposta do Marcos na primeira questão. As relações são muito boas do Marcos com o treinador, com o grupo, minha com o treinador, com o grupo, do treinador com o grupo. A gente vê uma narrativa sendo construída aí em cima de fatos que não procedem. Não tem problema de relação do grupo com o treinador, não tem problema de relação do treinador com o grupo. A gente fica estarrecido quando vê algumas narrativas como essas e fatos que não procedem saindo na mídia, de brigas que não existiram. A gente não consegue entender, mas como o Marcos disse, se a gente ficar desmentindo tudo, a gente vai passar o nosso dia sem trabalhar, sem fazer o que a gente tem que fazer para construir um ambiente saudável de trabalho para que o Flamengo possa ter resultado, mas de forma nenhuma essas questões procedem. E nem só de notícia ruim, de caos vive o Flamengo no dia de hoje, né? Hoje também teve a apresentação de 2 reforços do Flamengo. Eles ainda não jogaram, mas estão muito próximos de estrear, que são o goleiro Santos e o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Eles foram apresentados, tiveram as boas-vindas, né? Dos jornalistas e da diretoria, e falaram as suas primeiras palavras como jogadores do Flamengo. Acompanhe aí. Maravilhoso, né? Que eu tô vivendo hoje. É um sonho que eu sempre tive.
meu maior sonho profissional, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou flamenguista. Então hoje é um dia que com certeza vai ficar marcado. Então não vejo a hora de tá treinando com meus companheiros, tá jogando, tá ajudando de alguma forma. E agradeço também a minha família, né, por sempre tá junto comigo. Minha esposa Slaine, junto com meu filho Theo, que a gente passou por tudo, né, para chegar aqui até hoje. Então eles são essencial na minha vida, então espero estar o mais rápido possível, estar ajudando meus companheiros. Bom, eu me sinto muito feliz, né, de poder vestir essa camisa. Realmente, como o Ayrton falou, é um sonho para qualquer atleta que deseja jogar um time grande, então para mim não é diferente. Fui muito bem recebido, né, pude viajar lá com o pessoal para jogar lá em Lima, então já pude perceber o quão maravilhoso o quão bom é esse grupo, então a gente está aos poucos se conhecendo, então vamos pouco a pouco entrosando e com o passar dos dias a gente vai com certeza tá bem entrosado, bem ambientado e fazendo o nosso melhor. É lógico que eles foram perguntados também sobre esse climão que rolou hoje e qual foi a visão deles sobre essa panela de pressão que eles encontraram no Flamengo e esse manifesto da torcida no dia de hoje. São coisas que acontecem no futebol, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo que acontece, né? Claro que a gente fica um pouco pensativo, né? Por tudo que está acontecendo, pela fase que a gente está passando, né? Mas só a gente pode mudar isso tudo, né? Então a gente está bem tranquilo, né? O nosso grupo é muito forte, tem muita gente experiente que já passou por tudo, né? Então a gente está aqui para superar qualquer coisa junto com a torcida. Bom, a gente foi feliz, né? Futebol brasileiro tem dessas coisas, mas a gente tem consciência, né, que o objetivo aqui, não só meu, mas de todo o grupo do Flamengo, é um só. É que o Flamengo volte ao caminho das vitórias, né, e dê alegria para o torcedor, que é o que eles merecem. E hoje também foi dia do senhor Abel Braga falar um monte de porcaria mesmo. Eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui no vídeo do YouTube, mas é o adjetivo mais leve que eu posso usar para falar o que esse rapaz fez hoje, né? Ele teve um momento com o elenco dele, onde ele deu um discurso, era um momento ao vivo, e ele foi querer tirar uma onda com o momento do Flamengo lá e acabou falando um monte de asneira. Eu nem vou colocar o vídeo dele aqui, que é pra não dar ibope pra esse tipo de gente, porque ele tá muito, pelo visto, o senhor Abel Braga, o senhor tá muito feliz com a conquista do Carioquinha e com a eliminação vexatória do Fluminense na pré-Libertadores, né? Tá satisfeito. Ganhou o Carioca, tá feliz, é o melhor momento do mundo. Nem parece que eles foram eliminados pelo Olímpia na pré-Libertadores, chegaram nem na fase de grupo. Tá lá, vivendo um momento lindo de glórias, tá felizão. E em meio a tudo isso, todo esse caos, dirigente queimado, jogador sendo falado, grupinhos, caos total, diretoria contestada, treinador contestado, o Rodinei teve a brilhante ideia de ir pra balada. E nessa balada, obviamente ele foi flagrado, tem flamenguista em todo o canto do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, Rodinei? O Rodinei foi flagrado e o Marcos Braz falou sobre isso. E eu vou até colocar esse vídeo aqui, porque esse vídeo foi muito engraçado, o Braz tentando dar uma descontraída no clima, né? Mas não tirou a responsabilidade não e deu uma puxada de orelha no Rodinei que mandou muito mal, né, Rodinei? Todo mundo pode sair, mas você tem que ter sensibilidade que o momento não era esse, cara. Eu vou responder o tema em relação a você. O que poderia ter, e a gente sempre espera, independente do profissionalismo, ter sensibilidade e percepção de momento. E o Rodinei não teve nem sensibilidade, nem a percepção do momento. Ele tinha que estar em casa vendo o Pantanal, às 9 horas. Perdão aí pela Record aí. Fala a novela da Record, senão vai me dar problema. Não quero problema lá não, ainda mais com o teu apresentador lá que eu gosto muito. Me dá uma novela da Record, de todo mundo aí. E por incrível que pareça, em meio a toda essa turbulência, parece que a pessoa mais blindada da situação tem sido o técnico Paulo Souza. O Marcos Braz ressaltou o apoio ao treinador e disse que tem confiança total no trabalho do treinador. A gente sabe que tem uma pressão rolando, mas parece que o barulho da torcida agora é mais em direção aos jogadores do que ao técnico.
O técnico então vai ter mais um tempinho para respirar, para ver se consegue montar um time que jogue para frente, que faça bons jogos, para tentar convencer a torcida. Os jogadores foram pressionados, né? Não sei se isso vai surtir efeito. Eu acho que... Bem, eu acredito que esse tipo de cobrança às vezes mais atrapalha do que ajuda, mas os jogadores agora já sabem pelo menos que o foco é eles. Se eles ficarem tentando derrubar treinador fazendo corpo mole, não vai rolar mais. E nem só de fofoca vive o Flamengo também vive de futebol, por incrível que pareça, galera. Vamos falar um pouquinho de futebol hoje, né? O Flamengo vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense amanhã. Amanhã tem jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense, eles estão de saída, já pegaram um voo para Goiânia. E para esse jogo contra o Atlético Goianiense já foi liberada a lista de relacionados. A gente não tem ainda a escalação, geralmente a escalação sai faltando uma hora antes do jogo, né? Mas a lista de relacionados já saiu. E nessa lista de relacionados, que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, a gente continua com a ausência do Fabrício Bruno, que segue fazendo tratamento, mas a gente tem a perfeita, maravilhosa, excelente notícia da volta do Arrascaeta. O Arrascaeta então tá de volta, deve jogar a estreia do Campeonato Brasileiro. Outra coisa sobre a partida de amanhã é que a torcida do Flamengo, maravilhosa e gigantesca como é em todo lugar, esgotou todos os ingressos disponibilizados pra gente lá em Goiânia. Então a gente vai estar em casa. A gente sabe que jogar em Brasília e em Goiânia é sempre o Flamengo tá em casa, né? E isso é porque o time do Atlético Goianiense fez uma covardia com a torcida rubro-negra. Colocou o dobro do valor do ingresso para o torcedor rubro-negro e metade do ingresso para o torcedor do Atlético Goianiense. Eu nem sei se isso pode, eu nem sei se o Procon autoriza que ingressos para assistir o mesmo jogo em cadeiras iguais tenham preços tão diferentes. O torcedor do Flamengo teve que pagar R$160 para assistir o jogo lá, enquanto o torcedor do Atlético Goianiense pagava 80 e ainda tinha desconto para sócios torcedores, que aí tudo bem, né? Mas cobrar o dobro? O problema para eles, né? No caso, se a tentativa era esvaziar, não deu certo. O Mengão lotou e a gente vai fazer um barulho lá. Vamos apoiar, nação. É momento de apoiar. E aí, gostou? Esse foi mais um Flanálise de notícias. Eu trouxe o boletim diário para vocês aí, um resumão de tudo que aconteceu no dia de hoje, beleza? Se você não tem tempo para poder ficar procurando notícia no Twitter, ficar olhando o Globo Esporte, ficar olhando ESPN, ficar olhando sites de esporte, não se preocupa, eu vou fazer esse compiladão aqui pra você com todas as notícias que saíram do dia, coloco tudo mastigadinho pra você e você em 10 minutinhos tá atualizado do que rolou no dia a dia do Mengão, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou mesmo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e apertar o sininho, beleza? Valeu, esse foi mais um Flanálise, ó. Saudações rubro-negras.